Estamos de volta com o programa Ação Nacional. E hoje nós estamos aqui debatendo sobre o imposto de renda, a declaração do imposto de renda. Eu converso aqui com o Kleber Marsarioli, professor de auditoria operacional do Centro Universitário Unimetrocamp. Bom, a gente estava falando sobre as pessoas que são necessárias, né, a quem é obrigatório aí fazer a declaração do imposto de renda. A pessoa que é PJ, que a gente fala, pessoa jurídica, né, que é uma prestadora de serviço numa empresa que hoje está muito comum. Como é que é a atuação dela? Né? Ela tem que declarar imposto também, como pessoa jurídica, como pessoa física? Sim, ela deve entregar a declaração desde que as mesmas regras são válidas para ele também. Então, por exemplo, a gente tem que entender que existem duas personificações jurídicas aí. A pessoa física e a pessoa jurídica. Né? A pessoa jurídica ela é um ente que ela tem que ter um responsável. O responsável seria o proprietário. Então, ela gera os rendimentos, toda a produção e ela já é tributada com o imposto de renda e os demais impostos de acordo com a legislação específica. Entretanto, é comum que o empresário pegue rendimentos da empresa que foram gerados. Então, ele distribui lucros, ele distribui rendimentos tributáveis, que seria o prolabore do próprio empresário. Nesta formação, ele também tem informações a prestar de forma física, né? Então, se ele se enquadra, por exemplo, se essa empresa ela acabou gerando lucros superiores a R$40 mil e esses lucros foram distribuídos aos proprietários, ele acaba se enquadrando na questão do isento. Por mais que ele não tenha a pagar, ele tem o que informar, que é diferente, né? A gente não é porque é uma questão de recebimento ou pagamento. Se eu me enquadro nos quesitos da obrigatoriedade, é indiferente, eu sou obrigado a declarar. Então, existem sim diferenciações, obviamente, na forma do cálculo, mas eu tenho que me atentar. A pessoa física não se mistura com a pessoa jurídica, cada um com a sua obrigação devida. Se eu tenho empréstimo bancário, eu tenho que declarar? Sim. Da mesma forma, vamos entender assim, a declaração de imposto de renda. Ela é feita por fichas, seriam catálogos, né, ou partes da declaração a serem preenchidas. A primeira, obviamente, é uma questão de informação, então a informação do contribuinte. A segunda, eu fico preocupado com os rendimentos que são tributáveis. E uma parte final, eu tenho a evolução patrimonial. O que seria isso? Eu quero entender o que essa pessoa tem como patrimônio. Por isso que eu declaro poupança, veículos, terrenos e etc. Só que eu também entendo que essa pessoa física, ela pode ter obtido tais patrimônios porque ela teve um empréstimo, um financiamento, enfim, que é muito comum, né, por uma questão de moradia, a gente ter essa questão de financiamento. Então, os financiamentos são, sim... Ah, os financiamentos também, né? Exatamente. Ele se enquadra no mesmo perfil, né? Então, você é obrigado a declarar, não precisa ser valores inferiores. Então, ele tem acho que eu posso estar enganado, mas acima de R$500, ele já teria essa obrigatoriedade, tá, de declarar algum financiamento ou até mesmo uma dívida com pessoas físicas, tá? Então, esse campo em específico é tudo que você deve para alguém, por exemplo, incluindo um empréstimo de um cunhado, enfim, a gente também poderia declarar isso. Uma pessoa aposentada que faz aquele empréstimo consignado? Exatamente. Então, teria essa mesma informação. E volta na mesma ideia do banco. Eu também solicito a essa credenciadora, uma financiadora, os mesmos informativos. Então, ele me informa o quanto que eu devo, quantas parcelas foram pagas, qual que é o montante da minha dívida até o momento. Então, isso também é declarado. Por quê? Porque geralmente a gente financia algum veículo, algum apartamento, e isso também é declarado no patrimônio. Mas como que uma pessoa que conseguiu, por exemplo, um rendimento de 30 mil anuais, conseguiu pagar um apartamento de 300 mil? Não tem lógica. Por isso que ele faz essa evolução patrimonial. Então, quando você declara o financiamento, isso dá base de renda para você conseguir um patrimônio maior. Então, ele sempre faz uma jogadinha, como se fosse uma balança, medindo a sua evolução. É impossível uma pessoa conseguir muitos bens patrimoniais, sendo que não tem uma renda que comporte aquele patrimônio. Isso é interessante. Agora, existe limite de idade aí para apresentar a declaração?
É uma boa pergunta. Não existe, inclusive isso é um dos principais erros. Não existe? Não tem. Então uma criancinha tem que declarar? É que se ele se enquadra, o que é difícil, né? O problema é engraçado, essa questão da criança foi um bom ponto, porque em algumas situações ela acaba recebendo uma pensão de pais separados, né? Então uma forma de planejar seria tirar essa criança como dependente e ela mesma declarar no imposto de renda dela os recebimentos. Obviamente que a mãe ou o pai que possui vamos supor, que possui a guarda da criança, ela não deveria colocá-lo como dependente. Então, ficaria dependente uma declaração à parte. Então, poderia ser feito. Mas uma coisa que eu vejo acontecer muito é uma questão de aposentados, que eles acabam confundindo a certa isenção que eles possam ter no seu informe de rendimentos como aposentados com a não obrigatoriedade da declaração e acabam caindo na malha fina por isso. Então, assim, não existe. A pessoa, ela entrando naquele caso dos rendimentos tributáveis acima de 28 mil, posse acima de 300, ou rendimentos isentos acima de 40 mil reais, se enquadrou, é obrigatório. Tem que fazer a declaração. Tem que fazer a declaração. Então, assim, é indiferente da sua idade. É lógico, se a criança que recebe pensão e ela é declarada como dependente, na própria dependência, a declaração já engloba a questão do dependente. Então, não precisaria fazer novamente. Só que, às vezes, isso não é vantajoso numa questão de restituição do imposto. Então, tem que ser bem analisado caso a caso nesse aspecto. Então, bom, os dependentes, logicamente, você coloca seus filhos que são dependentes diretos aí. Mas, por exemplo, eu sou casado, tal, eu declaro que os meus filhos estão dependentes de mim. A minha esposa pode também declarar? Boa. É uma outra situação de malha fina. Não pode. A partir do momento, existem o casal, obviamente, se um declarou como dependente o filho, o outro não declara aquele mesmo dependente. Então, é interessante... Porque existe aquela, mas eu pago a escola para ele, mas ela paga, vamos supor assim, mas ela paga a parte como é que fala? Saúde. É isso que a palavra que sumiu. Na parte de saúde. Mas então eu declaro aqui a parte de saúde e você declara aí a parte de escola, acaba educação. Ficando meio a meio ali, né? Isso pode? Então, o que acontece? A partir do momento que você fizer a opção para declarar no pai ou da mãe, enfim, a questão do dependente, todos os custos ou despesas referentes à saúde, à educação, se direcionem a ele. Por quê? E a gente tem que fazer esse planejamento tributário também, ver qual que é a melhor opção numa questão de restituição ou de pagamento. O que acontece? Se a mãe paga uma despesa, o pai paga outra, não tem problema, tá? Que isso seja declarado, por mais que o CPF do recibo seja o nome da mãe ou do pai, ele pode ser declarado em uma única declaração que esteja constando o dependente. Então, por exemplo, esse pai que está colocando como dependente o filho e a mãe pagou e foi o recibo no nome da mãe, ele pode sim pegar esse recibo e declarar na dele como pago. Pode. Mesmo que ela esteja pagando o setor de saúde e ele esteja pagando, por exemplo, o setor de educação. Isso, pode ser feito. Inclusive tem o campo da identificação do cônjuge, né? Então, ele define ali a situação, não teria esse problema, porque são as despesas com o dependente. Mas esses casos são permitidos isso, né? Como também a gente tem uma questão também patrimonial, como é que faz, mas a questão da dedução pode sim, não tem problema nesse quesito. Num caso, por exemplo, acho que, não sei se já surgiu essa pergunta, uma pessoa, os avós, tem muitos avós hoje que têm a guarda do neto, né? Por N motivos, por fatores, né? Que não vem aqui ao caso. Mas tem pessoas que têm, né, que na verdade cuidam do neto, que criam praticamente o neto, né, em todos os quesitos, né, paga a escola, paga a estrutura de saúde, enfim, educação. Ele pode declarar? Essa é uma questão talvez até um pouco injusta se a gente colocar na ponta do lápis, né, porque realmente nós temos essa questão social no Brasil. E a relação para dependentes é um pouco pequena, se a gente parar para pensar. Pode sim os avós terem como dependente. Entretanto, essa guarda ela tem que ser judicial mesmo. Não é porque eu quis ou que eu faço por bem entender, porque às vezes é necessário, que eu teria
essa vantagem, vamos dizer assim, se é que eu posso chamar de vantagem isso. Mas não é simples ou apenas porque não deu certo. Eu tenho que ter essa guarda de forma judicial para conseguir ter ele como dependente e, posteriormente, todas as despesas serem vantajosas na declaração. Porque muitas pessoas que nos assistem, né, podem estar passando por uma situação dessa, por questões até financeiras e tudo mais. Hoje ele tem que assumir até todas as despesas da criança e tudo mais para poder mantê-la na escola e tudo mais. Então essas perguntas sempre surgem, né, de que, olha, eu tenho aqui o meu neto, eu pago a escola dele, eu posso declarar a escola dele aqui no meu imposto de renda? Então, nesse caso não, só com a guarda mesmo judicial nesse quesito, infelizmente, né? E qual é o critério que a Receita Federal tem para fazer a restituição? Bacana. Bom, a restituição, existem dois modelos na entrega da declaração do imposto de renda, né? O pessoal chama muito de modelo simplificado. Por que esse modelo simplificado? Esse é o primeiro modelo, porque ele pega o informe de rendimento, ele vê o que é tributável e simplesmente presume uma alíquota. Então ele joga 20%, só que nesse modelo eu não considero despesas médicas, eu não considero despesas educacionais e calculo tanto que deu para pagar quanto que já foi pago. Essa balança, essa diferença, eu posso ser restituído ou ter que pagar um pouquinho mais. E um outro modelo que também é oferecido no aplicativo é por deduções legais. Esse é um pouco mais complexo, só que ele vai linha a linha. Ele pega desde o rendimento tributável, as taxas anuais, né, de alíquota e porcentagens, só que ele considera as deduções com imposto com médicos, com educação. Então ele vai um pouquinho mais a fundo na declaração. E dessa forma ele elabora se tem a restituir ou não. A forma de restituição, como é que é feita? Não seria obrigatório, mas seria muito bem visto que na declaração fosse informado o banco para restituição. Então, por exemplo, pode ser uma poupança, pode ser uma conta corrente, ao qual é informado esse valor é depositado lá em torno de setembro, se eu não me engano que é o primeiro lote geralmente da restituição, e é debitado de forma automática. Então seria a forma mais comum. Eu acho que seriam só essas mesmas situações mais favoráveis. O problema é, alguns, com problema que mudou a agência, ou conta, ou até mesmo finalizou a conta corrente, por exemplo, acaba perdendo essa informação. Se acontecer esse tipo de coisa, ele vai no Banco do Brasil, em qualquer agência, com a declaração e o recibo impresso, que ele pode reagendar para um outro momento a restituição. Tá? É um caso. Se passado um ano desse período, aí ele tem que agendar diretamente na Receita Federal, fazer um requerimento para alterar a data para o depósito. Agora, se ele esquecer também depois disso, esquece, né? Ele tem até 5 anos para fazer isso. Mas eu acho que nesse caso é difícil, né? O contrário é mais fácil, mas na hora de restituir o pessoal fica um pouco mais interessado. Aliás, você falou, acho que no início, começa a partir de junho, a restituição? Provavelmente setembro. Setembro. Tá. Lógico, pode ser alterado, obviamente. E qual o critério que se utiliza, que o governo utiliza? Quem são os primeiros? Quem são os mais idosos? Isso. Quem são? Tem uma questão de idade, sim, e aqueles portadores de deficiência, né, ou moléstia, né? Então, eles têm prioridade. Então, nós temos a prioridade da questão de idade, uma questão de doença, no caso, a necessidade mais básica, e aqueles que entregaram primeiro. É basicamente isso. Então, esse é a nossa pirâmide aí de prioridades a princípio. Bom, a gente está falando sobre o imposto de renda, a declaração do imposto de renda. A gente precisa ir para um rápido intervalo, voltamos já.